Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é Robson do canal Direito Tributário ao seu alcance. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, ok? Bom, como nós já havíamos falado na retrospectiva tributária do primeiro semestre de 2020, a pauta tributária do Supremo Tribunal Federal neste mês de agosto está literalmente carregada de assuntos relativos à matéria tributária. Eu tenho aqui 10 notícias de relevância, sendo 9 de mais destaque. Bom, vamos a elas. Primeira notícia, o salário maternidade, né? Uma notícia aí que foi muito veiculada aí na mídia. O que o Supremo entendeu? Que o salário maternidade não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, ok? 7 votos a 4, né? E aqui se entendeu que o salário maternidade não tem natureza remuneratória, mas sim de benefício previdenciário. O afastamento da tributação, segundo a União, gerará uma não arrecadação, né? Vai deixar de arrecadar 1,2 bilhões por ano. O benefício previdenciário, a verba não está sujeita à contribuição patronal, ok? Que é a de 20% sobre a folha de salário, certo? Vamos para a próxima notícia. STF. Hoje o informativo é STF do início até o fim, pelo menos nos destaques. Depois tem mais notícias, tá? Cobrança de imposto de renda para brasileiro e estrangeiro divide ministros no Supremo. Essa eu quero ver como é que vai ser resolvida essa situação. Temos um empate na votação no chamado caso Volvo, que envolve a dupla tributação da renda entre Brasil e Suécia. Temos um empate na votação, só que um ministro se deu por impedido. Então, nós temos aí um 5-5, né? E não temos aí o 11º voto para desempatar. Olha só. O STF entendeu que o julgamento do STJ teria confundido nacionalidade com residência, segundo o voto aqui do relator, e que haveria incidência sim sobre dividendos, a razão de 15%, na verdade, imposto de renda, né? Alíquota de 15% do imposto de renda, retido na fonte dos lucros e dividendos distribuídos por empresas brasileiras. Isso a condição é o seguinte: a norma exigiu do brasileiro que mora na Suécia, ou seja, em qualquer outro lugar do exterior, alíquota de 15% no imposto de renda retido na fonte dos lucros e dividendos distribuídos por empresas brasileiras. Olha, sabe qual que é o grande problema aqui desse julgado? É que o STF está saindo do texto do tratado e dizendo o seguinte, olha aqui, ó, a interpretação do acordo do STJ referente ao artigo 24 da Convenção Internacional, segundo o ministro relator, além de ser contrária ao que define o tratado, até aqui tudo bem, falando que o STJ não teria interpretado o artigo 24 da sua forma correta, até aqui tudo bem. Mas aqui que vem um problema. É flagrantemente ofensivo ao princípio da isonomia, segundo o que ele está dizendo aqui, vai ser um problemaço, porque torna equivalentes situações distintas, não em razão da nacionalidade, repita-se, mas da residência. Vai ser um problemaço se o Supremo começar a jogar inconstitucional os tratados com base em violação de princípios constitucionais, porque não sei, pode-se entender isso como uma denúncia de tratado, não é uma denúncia formal, né? Mas é via judiciária. Se destacou muito a questão do julgamento do STF entendendo, lá no recurso extraordinário 80004, onde ele entendeu que o tratado, né, ele tinha ele era legislação interna infraconstitucional, um pouco acima, né, na verdade, com consequente aplicação dos critérios cronológicos e da especialidade. Só que esse julgamento ainda está indefinido e quero ver como é que vai ser feito o voto de desempate aqui, tendo em vista que são 10 ministros, são 11, mais um está impedido, então são 10 para julgar. E vai ser um problemão. Vamos passar aqui a terceira notícia. Olha, a venda de energia elétrica gera ICMS somente ao estado de destino, diz o Supremo.
O caso aqui envolvia Paraná e Rio Grande do Sul. Paraná, origem, Rio Grande do Sul, destino. Olha, na operação interestadual de fornecimento de energia elétrica consumidor final para emprego em processo de industrialização, cabe ao Estado de destino a cobrança do ICMS em sua totalidade, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto. Aí ele diz que o STF deu provimento ao recurso para permitir ao Estado do Rio Grande do Sul a cobrança do ICMS sobre a entrada de energia elétrica. Então, o Rio Grande do Sul, destino, né? E o Paraná, origem, por empresa sediada no Paraná, tá? Só que aí tem um problema. O que aconteceu aqui? O Supremo não julgou só isso. O Supremo julgou inconstitucional o artigo da Lei Candir que dizia o seguinte, ó, a Lei Complementar número 87/96 determina que o ICMS incida nas hipóteses em que a energia elétrica, objeto de operações interestaduais, não for utilizada no processo de comercialização ou industrialização. O STF entendeu que essa parte da lei é inconstitucional. Olha, esse trecho da lei, constante do artigo 2º, foi declarado inconstitucional pelo plenário virtual do Supremo. A tese vencedora foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, acompanhado dos demais votos vencedores, né? E aqui ficou assim, olha como é que ficou a tese aprovada, foi dividida em duas partes, olha. Segundo o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição Federal, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto. Ok. Tese número 1. 2. São inconstitucionais os artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3 e artigo 3º, inciso 3 da Lei Complementar 87 de 96, na parte em que restringem a incidência do ICMS apenas aos casos em que a energia elétrica não se destinar à industrialização ou à comercialização. Então, eu entendo que, com base nessa decisão, se esse ICMS não se destinar, a lei era mais benéfica ao contribuinte, porque falava que não podia ser cobrado se não se destinasse à industrialização ou comercialização. Porém, a partir desse julgado, se o ICMS for para lá e não se destinar à industrialização ou comercialização, ele poderá ser cobrado. E aí nós temos que lembrar o seguinte, tivemos uma decisão dizendo que energia elétrica em potencial, que é aquela não consumida, para manter a coerência com os julgados anteriores, ela não incide ICMS sobre ela, não foi isso? Salvo engano, nós tivemos, sim, nós falamos sobre isso aqui. E aí, como ele considerou que isso aqui viola, aqui vou voltar aqui, né, para julgar inconstitucional esses artigos da Lei Candir aí, conhecida como Lei Candir, que é a Lei Complementar número 87, ele diz o seguinte, esse trecho da lei foi declarado inconstitucional. A tese, ele fala aqui que viola a questão do Pacto Federativo. Segundo o ministro, se a cobrança fosse efetivada pelo Estado de origem, o produtor, não fazendo qualquer restrição quanto ao Estado destinatário. A Lei Candir, ao impedir a cobrança do imposto pelo Estado destinatário, quando a energia não for usada na industrialização ou comercialização, fere o texto e viola o Pacto Federativo, colocando os Estados consumidores em desvantagem em relação aos Estados produtores. Foi esse o fundamento aí de declaração de inconstitucionalidade. Olha, o setor de energia elétrica talvez tenha motivos para ficar preocupado com essa decisão aí. Vamos lá. Incide ISS sobre remédio manipulado feito sobre encomenda, diz o Supremo Tribunal Federal. Qual foi o entendimento do STF aqui? O entendimento do STF aqui foi o seguinte, olha, se o remédio é manipulado, então a pessoa, aquele remédio que você vai na farmácia, o médico te passa uma fórmula, né, para que a farmácia faça a manipulação. Esse incide ISS, porque foi considerado serviço farmacêutico, em que pese terem votos divergentes nesse sentido, entendendo que não enquadra na materialidade como serviço farmacêutico, ok? E aí, o que foi colocado? Vai incidir o ICMS para os medicamentos que não são vendidos nessa condição, ou seja, os de prateleira, tá? Então, os de prateleira, que está dizendo aqui, esse vai incidir o ICMS.
ok? Por ser mercadoria, não ser um serviço, né? Porque não é personalizado. A dúvida que me veio é se o remédio é manipulado e vendido em prateleira, se haveria incidência dos dois tributos. Me parece que pelo julgado do STF não, seria só a incidência do ICMS, porque pode acontecer, você entra às vezes numa farmácia, aí você vê aqueles remédios que estão à venda na prateleira, mas que na hora que você olha, você vê que eles são manipulados, dá para você ver pela embalagem, não é isso? Então tá, vamos que vamos. Olha, incide ICMS na venda de veículos por locadoras de Supremo. É constitucional a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na venda de automóveis que integram ativo imobilizado de locadoras de veículos, independentemente de ter ocorrido em prazo inferior a 1 ano. Veja que problema. Isso aqui abriria espaço para tributar ICMS de veículo usado? Espero que não, acredito que não. Quais foram os argumentos aqui? O entendimento aqui, a tese ficou da seguinte forma: é constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada por locadora de veículos de automóvel com menos de 12 meses de aquisição da mercadoria. Então, o argumento que foi utilizado é o seguinte, olha, aqui no voto, ó, que a atividade, os veículos comprados direto à montadora têm característica de ativo imobilizado quando estão para locação, né? Enquanto estiverem sendo usados para suas finalidades, o aluguel de carros. Ao serem revendidos, perdem essa característica e passam a ser considerados mercadorias, pois introduzido no processo circulatório econômico, incide o ICMS de um veículo usado. Que problemaço. Agora, olha aqui. O ministro Luiz Edson Fachin trouxe um argumento que talvez fosse assim mais técnico para a questão da tributação, que é esse aqui, ó. Ele destacou que a liberdade concorrencial sofre afronta direta pela prática das locadoras, que vendem veículos com isenção fiscal, o que dá vantagem em relação às redes de concessionárias. E esse é um argumento que realmente poderia levar a uma tributação aqui, uma desigualdade na concorrência. Porém, tem que ser levado em conta que os veículos de locadoras eles têm uma depreciação maior nesta revenda justamente pelo uso. Por que se vende com menos de 12 meses? Porque às vezes o uso é muito intenso. Então aí com um veículo de locadora com 12 meses ou um pouco menos de 12 meses, ele vai ter uma quilometragem muito mais alta do que um veículo na concessionária, né, que você compra com menos de 12 meses. Particularmente eu, como consumidor, teria muita resistência de comprar um veículo de locadora, mesmo sendo barato, verificando questão, não é só a quilometragem mais baixa que leva a uma depreciação maior. Então, além dessa questão da concorrência, tem a maior depreciação, mas não é só isso. Ainda que ele esteja dentro de uma média de quilômetros normais, que é difícil para veículo de locadora, normalmente eles estão acima, aquele veículo lá passou na mão de um monte de gente. Né? Então, isso aí é uma questão também a ser considerada, né? Comportamento racional dos agentes econômicos. E se de fato as locadoras têm, agora, se de fato as locadoras têm essa vantagem mesmo, toda, sobre as concessionárias, aí eu acho que o ministro está correto. Supremo volta a negar modulação de efeitos em casos sobre guerra fiscal. Olha o problemaço, hein? Os famosos aí benefícios, né? As isenções que já caíram, e agora o Supremo parece que cansou de julgar isso aqui e falou o seguinte: olha, vocês querem fazer guerra fiscal? Beleza. Só que vai ser sem modulação de efeito. E aí vocês vão ter que se virar com a declaração de inconstitucionalidade do benefício, em tese, a empresa teria que ser cobrada. E agora? Teve alguns votos aqui, eu acho que deveria modular nesse caso mesmo. Aí seria um caso típico de modulação, né? Ou então, sei lá, aqui tem que ter alguma medida mais energética contra isso, porque eles não pararam de conceder os incentivos mesmo para a jurisprudência do STF. Talvez responder por improbidade administrativa, alguma coisa nesse sentido aí. Mas veja, o que o Supremo fez? Os votos que prevaleceram, os votos que estavam pela modulação, eram no sentido que já havia gerado uma expectativa ao contribuinte de boa-fé e tudo mais.
um argumento que eu acho que está correto, assim, na minha opinião, mas não interessa a minha opinião aqui. Interessa o que ficou voto vencedor, né? Porque esses foram votos vencidos. O voto vencedor é te vira, se vira nos 30. Quis fazer o benefício fiscal, quis fazer aqui sem o consenso quis fazer sem convênio, unilateralmente, que já foi declarado lá atrás, quando a lei exigia a unanimidade, depois mudaram a lei para exigir o consenso, quis fazer, a jurisprudência do STF já está há um tempo declarando que isso é inconstitucional. Se vira nos 30 agora com relação a resolver essa peleja. Ou seja, o que deixou de ser pago aí nos últimos 5 anos de tributo a título de incentivo fiscal, resolvam vocês, entre Estado e contribuinte. Foi isso que o Supremo entendeu aqui. Hora de você ver, hein? Olha, sinceramente, vocês, governantes de entes públicos e empresas que gozaram de algum desses benefícios fiscais aí, sinceramente, vocês estão lascados, viu? Com essa decisão do Supremo aqui, se isso aqui for uma tendência, vai gerar um problemaço. E a reportagem destaca aqui que de 14 julgados, apenas um, o STF modulou os efeitos, justamente para evitar o quê? Não conceda benefício fiscal como moeda de barganha política, não conceda benefício fiscal no que se chama os amigos do rei, a política do clientelismo, que existia lá desde Roma Antiga até hoje. Vocês vão pagar o preço, hein? E se não cobrar, renúncia de receita. Renúncia de receita, improbidade administrativa. Já pensou onde que pode chegar? Então, olha só. Agora, uma questão relativa à imunidade. A imunidade em relação ao imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI. Esse aqui eu acho que o Supremo equivocou, mas equivocou muito. Veja. A imunidade em relação ao imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Do contrário, fere-se a norma e o fisco municipal se prejudica. Então, o que o STF entendeu aqui? Que aquela isenção lá do ITBI, do artigo inciso 1, parágrafo 2º, está limitada ao valor do capital social. Gente, mas da onde que tiraram isso? Primeiro, a Constituição Federal não cria esse limite. Segundo, demonstra um desconhecimento de prática empresarial, da vida empresarial. Uma empresa pode ter um capital social de 10 mil e patrimônio de 100. Pode ter o capital social de 100 e o patrimônio de 1 milhão, 2, 3, 4, um patrimônio imobiliário, né, no caso aqui. Não entendi. Cria-se uma nova regra a partir dessa interpretação. Olha o perigo. Olha, o que não se admite, olha o voto do relator, o que não se admite é que, a pretexto de criar uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedentes às cotas subscritas, mas a Constituição não fez essa vinculação, que o patrimônio tem que estar vinculado à cota. Ao arrepio da norma constitucional, que norma? A norma não vincula, não proíbe, em prejuízo ao fisco municipal. Olha como é que ficou a tese, olha. A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Então, agora, veja, por esse posicionamento do Supremo, as empresas só vão poder usufruir da imunidade se o valor dos bens imóveis for igual ao do capital social. Se exceder, não pode. Ou se fizer, lança, a imunidade seria uma imunidade parcial. Então, se for acima, ela só vai se beneficiar de uma parte. O excedente, não, ela não pode ser usada. Então, se criou uma regra de imunidade parcial aqui. Olha, os votos vencidos, que a meu ver estariam técnicos aí dentro da melhor interpretação constitucional, falam justamente isso. Não há, a Constituição não cria esse limite. Não há esse limite, tá? E a desvinculação de patrimônio com capital social são duas coisas bem diferentes aí. Quem está na prática empresarial sabe, você pode ter um capital social pequeno, um patrimônio imobiliário grande. Vamos lá.
Imunidade ICMS em exportação não abrange toda a cadeia produtiva, ou seja, as operações anteriores. Olha, a Constituição Federal prevê imunidade sob ICMS de operações que destinem mercadoria ao exterior, mas assegura a manutenção e aproveitamento do crédito do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, ou seja, as operações anteriores são tributadas. Só mesmo a exportação que faz jus à imunidade, ok? E ficou assim a tese. A imunidade prevista no 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. Incide ISS se a questão da locação, arrendamento. Olha o que o Supremo estava julgando aqui. Se incidiria ICMS nas seguintes operações. Olha, locação, sublocação, já foi decidido, né? Tem uma súmula, inclusive, sobre a questão da locação de bens móveis. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem, essa aqui é bizarra. Permissão de uso de ferrovia, rodovia, poste, cabo, duto e conduto de qualquer natureza. Por si só, não gera tributação de ISS. E aqui a resposta do Supremo foi depende. Depende da complexidade da operação e do seu caráter híbrido ou misto. Olha, a incidência ocorrerá se integrar em relação mista ou complexa, em que não seja possível claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer. Exemplo dado pelo ministro relator ao proferir seu voto. A locação de uma ferrovia isoladamente não gera cobrança de ICMS. Mas se o contrato prevê como obrigação de fazer o serviço de manutenção da própria ferrovia, então é possível incidir o imposto, porque aí sim estaria caracterizada a obrigação de fazer naquilo que o ICMS exige para a sua materialidade. Enquanto a questão de meramente locar uma rodovia, segundo o Supremo, eles entendem como obrigação de dar, ok? Então aqui fala isso aqui, ó. O ministro Dias Toffoli fez diferenciação das possibilidades de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão. Isoladamente, consiste em obrigação de dar e não obrigação de fazer. Não gera, portanto, a princípio, o recolhimento de ISS. Então, vai ser julgado caso a caso, tá? 12 anos após criação da super receita, a STF decide que ela é constitucional, contrariando as previsões. Uma ação movida pela OAB se considerou que a super receita é constitucional, criada em 2008, e que o judiciário não pode interferir nesse juízo de conveniência e oportunidade do administrador público para otimizar o funcionamento do órgão público e tudo mais, ok? Bolsonaro sanciona lei que permite negociação de dívidas tributárias no Simples. Lembra? Eu falei dessa lei lá no nosso vídeo sobre transação tributária, do regime especial. Já saiu a lei, falei também dela na retrospectiva. Lei Complementar 174 de 2020, tá aí novinha. Tribunal de Justiça aceita pedido de falência da Fazenda Nacional contra a empresa. Essa notícia aqui assustou o pessoal da área tributária porque realmente não é comum. Né? O STJ vinha entendendo de forma contrária que a Fazenda não poderia pedir a falência, mas aqui eu entendo. Porque é o seguinte, o simples fato do sujeito ser devedor não autorizaria a pedir a falência dele como meio coercitivo. E a jurisprudência andou bem em limitar aqui, porque senão a Fazenda, o Estado tem essa tendência de abuso, sim. Ele pode dizer que não, mas tem. Tá? Então, o Estado iria pedir em todos os processos como medida de coerção, em flagrante abuso ao direito, que poderia a gente até cogitar se seria uma litigante má-fé ou não, se viesse a ocorrer. Porém, este caso julgado pelo TJ é um pouco diferente. Não é o simples débito, a simples inadimplência para gerar peço a falência aí. O caso julgado pelo TJSP detalha, envolve uma empresa que estava fraudando o pagamento de tributos. Veja, a companhia localizada no município de Rancharia, interior do estado, acumulava mais de 20 milhões em dívidas desde o ano de 2002 e, segundo o procurador, sequer apareceu para discutir as cobranças nos processos. Ele está falando aqui que o fisco está alegando que seria, entre aspas, uma empresa fantasma. Verificamos que usava o patrimônio dos sócios, aqui é um problema,
para garantir dívidas de credores privados, ao mesmo tempo em que se esquivava de pagar os tributos. Bom, aí vamos ver se isso aqui vai ser mantido, né? Porque a jurisprudência do STJ entende que não é possível. Mas o que se foi colocado aqui, que esse não seria um caso de regra, mas de exceção, devido às circunstâncias excepcionais do caso, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Empresa em recuperação é dispensada de certidão fiscal. O Tribunal de Justiça de São Paulo se posicionou desta forma ao julgar recentemente o pedido de um fabricante de álcool em gel. Tá? E o artigo 52, inciso 2 da Lei de Falências, diz que está dispensada as certidões negativas, exceto pela contratação com o poder público. A contratação aqui era com o Exército Brasileiro, que em tese estaria enquadrado na exceção. A decisão de primeiro grau foi contrária ao contribuinte. E aqui ressalta na reportagem que existem julgados do STJ entendendo que se demonstra que é possível essa decisão proferida pelo TJ de São Paulo. A primeira turma do STJ, se a empresa está em recuperação judicial, poderia participar de licitação se demonstrar na fase de habilitação ter viabilidade econômica. Tá? RESP número 309-867, ok? Eu vou para a última. Não, eu vou para... Ainda tem algumas notícias aqui. Tribunal de Justiça de São Paulo confirma suspensão de multa milionária aplicada pela Fazenda. Eu nunca tinha visto. Já vi o Supremo declarou que multa de 500% é inconstitucional, salvo engano, Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Vários julgados aí que o Supremo, na época que as multas, essa questão do caráter confiscatório das multas, chegou até o STF. Mas nunca vi uma multa com esse percentual. Pasmem, 20.000%. Tá vendo por que não pode deixar o fisco sair pedindo falência de todo mundo? Porque isso aí, além de se inviabiliza a atividade econômica e a tendência de abuso aqui, ó. Olha, a dívida mesmo era de 70,6 mil reais. O que levou a recorrer à justiça foi a multa, bastante superior ao valor da dívida, 14 milhões, sendo os juros sobre a penalidade 1,7. O argumento é que a multa corresponde a 20.000%, tá aqui, 20.000% do valor principal. Nunca tinha visto. Contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu, reduziu para 100%, e aí vamos ver como é que vai ficar aí, se tem alguns desdobramentos. Instituição que realiza provas de avaliação não tem imunidade tributária. Então se entendeu aqui, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aquelas instituições lá que são contratadas para fazer as provas, no caso aqui foi a SES Gran Rio, ela não goza de imunidade tributária. A organização e aplicação de provas para aplicação de conhecimento não são consideradas atividades educacionais típicas para atrair imunidade tributária de ISS, ok? Eu já estou com 28 minutos e vou para a última notícia, a última. Condicionar renovação de alvará ao pagamento de dívida tributária é ato abusivo. Mais um aí naquela linha da questão das sanções políticas, tá? Então aqui não se pode condicionar a expedição de alvará por estar sem apresentação de certidão negativa de débitos, por estar sem certidão negativa de débitos tributários. E a decisão da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ok? Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike também, ok? Posta aí o que você acha que pode melhorar. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo vídeo ou informativo tributário, ok?